Vamos fazer a distribuição eletrônica do cálcio. O cálcio tem o número atômico 20, ou seja, ele tem 20 prótons, que no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então ele também tem 20 elétrons. Nós vamos distribuir esses 20 elétrons usando essa ordem crescente de energia. 1s2, aqui a gente já tem 2. 2s2, aqui a gente tem 4. 2p6, nós temos 10 agora. Você tá entendendo que eu tô somando os numerozinhos de cima, né? 3s2, nós temos 12. 3p6, 18. 4s2, 20. Chegamos no 20. Fechado, não precisou diminuir nada, deu certinho. E agora, nós vamos definindo as camadas. O número 1 equivale à camada K. O número 2 equivale à camada L. O número 3 equivale à camada M. E o número 4 equivale à camada N. No caso do cálcio, nós temos aqui 4 camadas. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. Qual é a última camada do cálcio? É a camada N. Quantos elétrons tem na camada N? Temos aqui 2 elétrons na última camada. Então, a gente escreve 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Sendo assim, qual é a família dele? 2A. Nós estamos trabalhando com as famílias A. Então, o número de elétrons da última camada é o mesmo número da família. E aí a gente apenas acrescenta o A, porque nós estamos trabalhando com a família A. Eu vou fazer agora mais uma distribuição eletrônica só para ter certeza que você realmente entendeu. Esse é o selênio, o número atômico dele é 34. Isso quer dizer que ele tem 34 prótons, que no átomo neutro o número de prótons é igual ao número de elétrons, então ele também tem 34 elétrons. Nós vamos usar essa ordem crescente de energia para distribuir esses 34 elétrons. 1s2, aqui a gente já tem 2 elétrons, 2s2, nós temos 4, 2p6, nós temos 10, 3s2, nós temos 12, 3p6, 18, 4s2, 20, 3d10, 30, vejo que eu tô bem aqui, ó, tô quase chegando no 34. Depois do 3d10 vem o 4p6, mas se eu colocar 4p6 eu vou passar de 34. Qual é o número que eu vou colocar aqui? 4p2. 10, 12, 18, 20, 30. Não é 2 não, gente, é 4. Eu falei de propósito só para ver se você estava prestando atenção. 4. Somando isso aqui tudinho, dá 34. E aí, a gente vai definindo as camadas. K, L, M, a 4 é a N, essa 3 aqui que eu esqueci de marcar é a M. K, L, M, N. Qual é a última camada do selênio? É a camada N. Quantos elétrons tem na camada N? Ó, tem 2 e tem 4. 2 e 4 você soma. Quantos elétrons tem na última camada? 6 elétrons na última
camada. Se tem 6 elétrons na última camada, qual é a família? Família 6A. O número de elétrons da última camada é o mesmo número da família. E aí a gente apenas acrescenta o A. E agora eu vou adivinhar o seu pensamento. Eu sei que nesse momento você não entendeu o que é número atômico. E eu vou abrir um parêntese em relação a essa explicação. Número atômico é o número de prótons. Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas se a gente tiver um íon, o número de prótons não vai ser igual, vai ser diferente do número de elétrons. Professor, eu continuo sem entender. Então, vamos voltar ao modelo de Rutherford, que é o modelo planetário. Rutherford dizia que o átomo, ele tinha essa partezinha aqui central, que é conhecida como núcleo, e no núcleo havia prótons, que são partículas com carga positiva, nêutrons, que não têm carga, e ao redor do núcleo estavam os elétrons, na eletrosfera, que o Bohr especificou que esses elétrons estariam em camadas. Os elétrons têm carga negativa. Pois bem, se a gente diz que elétron é negativo e próton é positivo, e se tivermos, por exemplo, é apenas um exemplo, tá? Se a gente tiver, por exemplo, 16 prótons, próton positivo, e se a gente tiver 16 elétrons, elétron é negativo, quanto é que vai dar essa conta? Mais 16 com menos 16, 0. Se dá 0, a gente diz que esse átomo é um átomo neutro. Então, o que é um átomo neutro? Volta lá para a explicação. No átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por que tem que ser igual? Tem que ser igual para poder dar 0. E se der 0, o átomo é neutro, certo? Professora, obrigatoriamente vai ser igual? Não. E se for diferente, o que vai acontecer? Vamos supor que esse átomo ele tem 16 prótons e 15 elétrons. Isso aqui não vai mais dar 0. Vai dar quanto? Mais 1. Agora que não deu 0, deu esse valor aqui, não é mais um átomo neutro. Isso aqui a gente chama de carga. Se tem carga, não é mais um átomo neutro. Agora a gente chama de íon. O que é um íon? Volta lá para a explicação. Em um íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Por que é diferente? É diferente para poder dar um valor que não seja 0, porque se der 0 é neutro. E se der diferente, é um íon. Isso é só um exemplo, tá? Poderia ser qualquer valor. Mas você deve se perguntar, professora, se no átomo neutro o número de prótons é igual ao número de elétrons, por que no íon o número de prótons é diferente do número de elétrons? O que acontece para ficar diferente? Nós vamos olhar para a estrutura do átomo. Os elétrons, eles ficam na eletrosfera, os prótons e nêutrons no núcleo. Se a gente quiser mexer nesse átomo, no que é que a gente pode mexer? Será que dá para mexer no núcleo? Ele tá tão guardadinho, né, gente? E os elétrons, será que dá para mexer nos elétrons? Eles estão aqui em movimento ao redor do núcleo. No átomo, nós podemos mexer na quantidade de elétrons.
Ou seja, o átomo ele pode perder ou ganhar elétrons. Dá para mexer na quantidade de próton e nêutron? Não dá. Mas dá para mexer na quantidade de elétrons. Se a gente mexer na quantidade de elétrons, o que era igual vai ficar diferente. É aí que nós temos o íon.